Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química 2 do ENA. E o tema da aula de hoje vai ser equilíbrio iônico. Também, de certa forma, uma continuação das aulas passadas, né? E aqui são os temas da aula de hoje. A gente vai falar um pouco sobre, relembrar um pouco de ionização, equilíbrio iônico na água, ionização de ácidos e bases, lei de diluição de Ostwald, força dos eletrólitos e os efeitos dos íons comuns e não comuns no equilíbrio iônico. E lá no final eu também trouxe duas questões da apostila de vocês que eu achei interessantes. Não trouxe toda por causa do tempo, né? Para não ficar uma aula assim tão grande. Agora, falando um pouco de ionização, a gente tem que o processo de ionização, ele é quando um grupo de átomos neutros, né? Eles vão reagir de forma a formar átomos eletricamente carregados, positivamente e negativamente. Eles vão adquirir uma carga elétrica, ou seja, é o processo de formação de íons, né? E o que seria o equilíbrio iônico? O equilíbrio iônico ele vai ser influenciado por esses dois fatores aqui, que é o grau de ionização ou de dissociação iônica alfa, que pode ser calculada pelo número de mols ionizados sobre o número de mols inicial. Mas o que significa isso? Significa, por exemplo, que se a gente tem 100 mols inicial de determinado grupo de átomos neutros e eles vão reagir, por exemplo, formando 90 mols de átomos ionizados, a gente vai ter que, então, esse alfa, né, que é o grau de ionização, vai dar igual a 0,9 ou 90%, ou seja, 90% dos átomos que a gente colocou, que a gente tem lá naquela reação, vão se transformar em íons, né? Vão se transformar em elementos eletricamente carregados. Outro fator que influencia nesse equilíbrio iônico é a constante de ionização ou de dissociação iônica. Essa constante ela é calculada baseada no que a gente já discutiu nas aulas passadas de equilíbrio iônico, onde a gente vai ter a lei da velocidade do equilíbrio, né, que vai ser calculado através das concentrações dos produtos sobre as concentrações do reagente. A multiplicação, né, desses. E a gente tem que, quando é relacionada a ácidos, essa constante de ionização I, ela pode ser chamada de Ka, e quando relacionadas à base, ela pode ser chamada de Kb. Agora falando um pouco sobre o equilíbrio iônico na água, né? A gente vai ter uma coisa chamada de autoionização, ou seja, a água sozinha vai se transformar em íons. Só que isso não é um negócio muito frequente, é apenas 1 em cada 500 milhões de moléculas de água vão sofrer esse processo de autoionização. E como isso funciona, né? A gente vai ter, por exemplo, aqui, duas moléculas de água, elas vão reagir de forma que uma molécula ela doe um íon H mais a outra, fazendo com que haja a formação do íon H3O+, e a formação do íon OH-. Só que essa reação ela pode ser simplificada e mostrada dessa forma aqui, onde uma molécula de água ela vai sofrer ionização e ela vai formar o íon H+, ou íon OH-. Então, pode ser representado dessas duas formas, né? E como que a gente calcula a constante de ionização dessa reação, né? A gente vai ter que a constante de ionização, como a gente viu no equilíbrio, por exemplo, no equilíbrio nas aulas passadas, vai ser igual a concentração de íon H+, vezes a concentração de íon OH- sobre a concentração de água, né? Só que a gente vai ter que, na maioria das vezes, a água, ela, em equilíbrios iônicos que envolvam a água é o solvente e ela vai estar em grande quantidade. Isso, por exemplo, uma em cada 500 milhões de moléculas sofrem essa reação. Vai haver uma pequeníssima variação da concentração da água e isso não vai influenciar aqui no nossa constante. Então,
se a gente multiplicar aqui, né, a gente vai ter constante vezes a concentração de água igual a multiplicação da concentração dos íons. A gente pode cortar essa água, porque ela não vai influenciar na nossa constante, né, porque ela está sempre constante. E a gente vai ter que a constante da água, né, a constante de ionização da água, KW, de water, né, em inglês, água em inglês, vai ser igual à multiplicação das concentrações dos íons. E a gente vai ter um valor fixo para isso, dependendo da temperatura, porque a gente lembra que as constantes de equilíbrio ela dependem apenas da temperatura. A 25 graus, que é considerada a nossa temperatura ambiente, né, em Sobral nós sabemos que não é assim, a gente vai ter que a constante de ionização da água ela vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, e daí, a partir dessa constante de ionização, né, foi também criado os conceitos de pH e de pOH, que para não ficar usando essas potências aqui com um expoente negativo, né, essas potências com expoente negativo que dificultam muitas vezes os cálculos. Então, foi criado o pH e o pOH, onde a gente vai ter que vão ser igual ao menos log da concentração do íon, né? Fazendo com que haja a perda desse expoente negativo, facilitando os cálculos, facilitando também as análises. E aqui eu trouxe um resuminho de como fica essas características, né, que a gente mencionou aqui agora em soluções neutras, soluções ácidas e soluções básicas. Em uma solução neutra, a gente vai ter que a concentração dos íons H+, e as concentrações dos íons OH- vão ser iguais, né? Por isso que é uma solução neutra, porque elas vão meio que se anular, né? E se a gente tem que, aqui olhando a fórmula da constante de ionização da água, né? A gente tem que as concentrações juntas vão dar igual a 1 vezes 10 a menos 14, né? 1,10 a menos 14. E isso que eu botei aqui é errado, né, gente? É 1,0, é 1 vezes 10 a menos 14. Aqui tá, desconsiderem. Então, se as concentrações de H+ e OH- a 25 graus vão ser igual a 1 vezes 10 a menos 14, dividindo isso por 2, né, fica 10 a menos 7. Então, a gente tem aqui uma solução neutra. As concentrações de íon H+ e OH- vão ser igual a 10 a menos 7 mols por litro. Depois, antes de enviar vocês, eu coloco o valor certinho aqui. E já o pH, colocando isso aqui, essa concentração nessas fórmulas, né, a gente vai ter... deixa eu pegar aqui a caneta, que eu esqueci de colocar. A gente vai ter que o pH, por exemplo, vai ser igual ao menos log, né? Log de 10 a menos 7.
Então, se vocês lembrarem lá das regrinhas de log, né, a gente vai poder meio que cancelar esse 10 aqui com o 10 da base aqui do log, né? Porque é um log de base 10, não está dizendo mais um log de base 10. E cancelando aqui o negativo com o negativo, a gente vai ter que, então, o pH vai ser igual a 7. E como é a mesma concentração para o OH-, né? A gente também vai ter que o pOH vai ser igual a 7. Então, em soluções neutras, pH da solução vai ser igual a 7. Em solução ácida. Em solução ácida, a gente vai ter que a concentração dos íons H+, vai ser maior, né? Porque é esse íon que caracteriza as soluções ácidas. Então, a gente vai ter que a concentração de íon H+, vai ser maior do que 10 a menos 7. Já a concentração de íon OH- vai ser menor do que 10 a menos 7, né? Porque a soma dos dois tem que estar 10 a menos 14. E já o pH vai ser, por causa dessa mudança aqui de sinal que a gente tem, né? Por causa da fórmula do pH, ele vai ser um pH menor do que 7. E já o pOH vai ser um pOH maior do que 7. E em soluções básicas, vai ser o contrário, né? A concentração de íon OH- vai ser maior do que a concentração de íon H+. Então, a gente vai ter que a concentração de íon H- é menor do que 10 a menos 7, e a concentração de íon OH- vai ser maior do que 10 a menos 7. E o pH também é ao contrário, né? O pH de soluções básicas vai ser maior que 7 e o pOH de soluções básicas vai ser menor do que 7. Agora a gente vai falar um pouco sobre a ionização de ácidos e bases. Começando aqui com a ionização de ácidos. Se a gente tem aqui essa reação, né, em que um ácido ele vai reagir com a água e formar esses dois íons. Mas como isso acontece? O ácido ele vai doar o H+ dele para o meio, para a solução. Então, ele vai soltar esse H+ dele. E isso vai fazer com que haja a formação desses dois íons, né? O H3O+ e o A-. E esse íon aqui ele pode ser representado tanto dessa forma como dessa forma, né? Como eu já havia mencionado anteriormente. Então, como que a gente calcula a constante de ionização desses ácidos? A gente vai usar aquela formulazinha que eu já mencionei, em que a gente vai ter o Ka, né, que é a constante de ionização de ácidos. A gente não usa a concentração de água, que como eu mencionei anteriormente, ele vai ser o solvente, ou seja, qualquer mini transformação, mini mudança não vai interferir na concentração, é quase como se fosse constante. Então, a gente não usa a concentração de água aqui nessas fórmulas. O Ka vai ser igual à concentração de íon H+, que esse íon também pode ser representado como H+, né? Vezes a concentração do íon A-, que vai ser a outra porção, né, dos íons formados, sobre a concentração inicial do ácido. Então, o Ka vai ser dessa reação genérica, né? Uma reação genérica vai ser calculada dessa forma. E já a ionização de ácidos de bases, né? A ionização de base vai ser semelhante. A gente vai ter que a base, só que assim, como se fosse ao contrário. A base, ela vai atuar como um receptor dos íons H+ da água, como se ela puxasse esse íon H+. E isso também pode ser conhecida como reação de transferência de Bronsted-Lowry. Não sei pronunciar, depois vocês olhem na apostila de vocês direitinho. A gente vai ter, então, que a base ela vai receber esse íon H+, e ela vai se transformar no íon BH+. E há também a formação do íon OH-, né, que é o que caracteriza as bases. E a constante de ionização da base ela vai ser calculada pela concentração do pH+, né, vezes a concentração de OH- sobre a concentração inicial da base. E se vocês perceberem nessas duas fórmulas, a gente tem que a concentração dos íons, que são
características de soluções ácidas ou básicas, que é o H+ e o OH-, eles vão ser diretamente proporcional às constantes. Então, a gente tem que quanto maior Ka, quanto maior Kb, maior vai ser a concentração desses íons e mais forte vai ser esse ácido ou essa base. Então, quanto maior Ka, quanto maior Kb, mais forte é o ácido ou a base. Agora, o quarto ponto, né? Falar um pouco sobre a lei de diluição de Ostwald. Lei de diluição de Ostwald. A gente tem aqui uma reação genérica que eu trouxe, né? Em que a gente vai ter uma reação de ácido, né? Ionização de ácido, porque tá formando aqui H+. O HA vai estar formando H+ e A-. Aí a gente trouxe aqui 3 etapas dessa reação, né? O início, a ionização e o equilíbrio. E a gente vai analisar as concentrações molares, as concentrações desses componentes da reação em cada etapa. Inicialmente, quando a gente vai adicionar o ácido, né, para fazer a reação, a gente vai ter que a concentração dele vai ser igual ao que a gente colocar, né? Então, vai ser a concentração molar em si. O que a gente colocar na reação é que vai ser a concentração daquele ácido naquele momento. Já as concentrações de H+ e de A- não vai ser 0, né? Porque ainda não houve a formação deles. Então, é 0. E durante o período de ionização, em que há a formação desses íons, qual vai ser a concentração dessas substâncias, né? Se vocês lembrarem da fórmula que eu dei lá no começo, né? A gente vai ter que o grau de ionização ele vai ser igual ao número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas que a gente colocou no começo. Então, se a gente quer saber o número de moléculas que estão sendo ionizadas, né, a gente multiplica o número de moléculas que a gente colocou vezes o grau de ionização. Então, a gente vai ter que, durante a ionização, a concentração do ácido vai ser igual a concentração molar vezes o grau de ionização. E a mesma coisa para os outros, né? Também porque eles vão começar a ser formados conforme há esse processo de ionização, de transformação do ácido neles. E no período de equilíbrio, como que vai ser? No equilíbrio, a gente vai ter que a concentração, a quantidade do ácido, né? A quantidade do ácido, ela vai ser igual à quantidade inicial dele menos o quanto ele se ionizou, porque ele vai estar meio que sendo consumido para a formação dos íons. Então, a gente vai ter que a concentração molar menos a concentração molar vezes o grau de ionização, né? Porque foi o quanto ele ionizou. Já os íons, né? A quantidade deles no momento do equilíbrio vai ser igual ao quanto foi ionizado, porque no início não tinha nada. Então, 0 com qualquer coisa é a qualquer coisa, né? Então, a quantidade final dos íons vai ser igual a concentração molar vezes o grau de ionização. Agora que a gente já sabe como que estão essas concentrações no momento do equilíbrio, a gente pode calcular a constante de equilíbrio, segundo as fórmulas que a gente falou anteriormente. Então, a constante de equilíbrio I vai ser igual a concentração de H+, vezes a concentração do A- sobre a concentração do ácido. E a gente vai ter, então, que vai ser igual a concentração molar vezes o grau de ionização, vezes concentração molar vezes o grau de ionização, porque está multiplicando esses dois, né? E aqui embaixo, por que está diferente? Porque era para ser desse jeito aqui, né? Só que, se vocês repararem, só está colocado assim em evidência, porque se a gente multiplicar a concentração molar vezes 1 fica concentração molar, e concentração molar vezes menos o grau de ionização vai dar isso aqui também. Então, é só posto em evidência, para que a gente possa cortar uma concentração molar com a outra. E vai ficar dessa forma aqui. A constante de ionização vai ser igual à concentração molar que sobrou, né? Vezes o alfa ao quadrado, né? Que é o grau de ionização. O grau sobre grau, né? O alfa sobre alfa fica alfa ao quadrado. Sobre 1 menos o grau de ionização. Só que a gente vai ter alguns ácidos, algumas bases que eles vão ser tão fracos assim, com um grau de ionização
é tão pequeno, né, que o grau de ionização é tão pequeno que ele não vai interferir nessa subtração aqui, porque 1 menos uma coisa muito pequena vai ser quase 1. Então, essa divisão aqui, ela vai dar... não vai alterar quase nada. Então, quando a gente tem ácidos ou bases muito fracas, né, a gente vai usar a fórmula apenas dessa forma aqui, porque isso aqui não vai interferir em quase nada. Só que isso a gente só faz quando esse grau de ionização ele for menor do que 5%, porque aí sim não vai interferir no resultado final, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre força de eletrólitos. O quanto que uma ácida ou uma base é forte. Como que a gente vai saber disso? A gente tem que a força de um eletrólito ela vai ser determinada pelo grau de ionização, ou seja, o quanto que de átomos eletricamente carregados estão sendo formados, e pela constante de ionização, porque como a gente viu lá atrás, né, ela é diretamente proporcional à concentração dos íons. E a regra geral é que quanto maior esse grau de ionização, ou maior essa constante de ionização, mais forte vai ser o ácido ou a base. Só que o parâmetro mais confiável é a constante de ionização, porque ela vai depender apenas da temperatura, enquanto o grau de ionização ele também vai depender também vai depender da concentração da solução. Então, o mais confiável é a constante. E aqui eu trouxe 2 tabelinhas com alguns exemplos de ácidos e bases e as constantes dele. A gente tem, por exemplo, que o ácido clorídrico ele tem um Ka, uma constante muito alta. Então, lógico que ele é um ácido muito forte, assim como o ácido sulfúrico, né? Então, aqui é mais a título de curiosidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre os efeitos dos íons comuns e dos íons não comuns. Começando aqui com o efeito dos íons comuns, né? Se a gente pegar aqui essa reação, né, a gente adicionar um composto a ela, tipo, essa reação já tá rolando. Aí a gente adiciona outro reagente nela. A gente adiciona esse composto aqui. E esse composto, quando ele entrar na reação, ele vai se dissociar em íons Na+, e nesse íon aqui. E esse íon é igual a esse íon. Então, eles são comuns, eles são iguais. E o que é que isso vai interferir? Se a gente está adicionando mais desse íon à reação, né, a gente vai fazer com que a concentração dele aumente. E se a gente lembrar lá dos conceitos dos princípios de Le Chatelier que a gente falou na aula passada, quando a gente aumenta a concentração de um determinado componente da reação, a gente vai desviar esse equilíbrio para o sentido de consumo desse componente. Ou seja, a gente vai desviar para o sentido oposto. No caso aqui, a gente então desviaria o equilíbrio dessa reação para a esquerda, porque é o sentido oposto ao sentido desse íon que está com concentração maior. E isso faz com que haja uma maior produção disso do que desses outros dois. Então, tem uma menor produção, por exemplo, do íon H+. E quais são os efeitos disso na reação? A gente vai ter a diminuição do grau de ionização, porque vai estar desviado para esse lado aqui, né? E diminuindo a quantidade de íons formados, então a gente vai ter a diminuição desse grau de ionização. E, por consequência, a gente vai ter uma menor concentração de H+, porque ele está sendo menos formado, porque o equilíbrio está desviado para o lado oposto. E um aumento do pH da solução, porque se tem menos H+, a gente vai diminuir a acidez e a gente vai aumentar a alcalinidade. Então, a gente vai aumentar o pH da solução. Agora, falando um pouco sobre o efeito do íon não comum. Se a gente pegar aqui essa reação, né, e a gente adicionar
outra coisa nessa reação. A gente adiciona esse carinha aqui. E esse carinha, ele vai reagir com essa reação, né? A reação já está ocorrendo, ele vai lá e ele vai reagir com o íon fluoreto, ele não vai reagir diretamente com ele aqui, é só para simbolizar que ele está entrando na reação. Ele vai reagir com o íon fluoreto e ele vai formar um ácido, um sal que é insolúvel, que é esse sal aqui, que é o sal PbF2. Então, de certa forma, ele está meio que sequestrando esse componente dessa reação aqui para poder formar esse sal. Então, ele está diminuindo a quantidade desse componente livre. Então, ele está diminuindo a concentração desse componente. E se a gente lembrar lá do princípio de Le Chatelier, né, a gente vai ter que essa reação vai ter que ser desviada para o sentido de formação desse componente para que seja reavisto esse equilíbrio. Então, o equilíbrio vai ser desviado para a direita. E isso vai ter como consequência, né, uma maior formação desses componentes em comparação a esses. E os efeitos disso vai ser que tem um aumento do grau de ionização, porque tem uma maior formação de íons, porque o equilíbrio está desviado para esse lado. Também vai ter o aumento da concentração de H+, né, que também pode ser representado dessa forma, porque o equilíbrio está desviado para esse lado, ele vai estar sendo mais formado. E, por consequência, tem a diminuição do pH da solução, porque está ficando mais ácido, está aumentando a concentração de H+. E em que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, né? A gente tem componentes chamados de indicadores. Esses indicadores, eles vão indicar, né, se um componente, se uma reação, se um composto ele é ácido ou se ele é básico. E como geralmente esses indicadores eles são ácidos fracos, que eles vão reagir, né? E dependendo do pH da solução, eles vão ficar de uma cor. Eles estão aqui sendo representados por esse HI, né, na fórmula não ionizada deles, e quando eles reagem e ficando ionizados, eles são representados aqui por esse I-. Quando eles são na fórmula natural deles, eles têm uma cor, e quando eles ionizam, eles ficam de outra cor. E como que isso acontece? Por exemplo, se a gente tem um meio ácido, em que a gente tem uma alta concentração de íon H+, ou H3 ou mais, né? Quando a gente tem a alta concentração de um componente da reação, vai ter um desvio para o lado oposto. Então, vai desviar para esse lado, que é o lado onde tem a fórmula não ionizada desse indicador, fazendo com que a solução fique com a cor A, a cor A. Agora, se a gente está em um meio básico, em que não tem grande quantidade de íons H+, o equilíbrio vai ser desviado para esse lado, né? Fazendo com que a solução fique com a cor B. Então, é dessa forma que ele consegue indicar se uma reação, se uma solução ela é mais ácida ou se ela é mais básica. E nisso, eles têm uma coisa chamada faixa de viragem, que é uma faixa em que essa solução vai mudando de cor. E eu trouxe aqui como exemplo a fenolftaleína, que todo mundo já deve ter usado alguma vez na vida no laboratório de química da sua escola, né? A gente tem que do pH 0 ao pH 8.3, a fenolftaleína, ela fica incolor, né? Tipo água, translúcido. E a partir de 10, do pH 10, ela é lilás. Só que ela tem essa faixa aqui, onde ela nem é incolor e nem ela é a cor vibrante lilás. Ela é uma faixa de transição em que ela começa a modificar a cor dela, que é entre 8.3 e 10. Essa aqui é a faixa de viragem da fenolftaleína. E para você analisar as soluções, né, você precisa saber essa faixa de viragem, para você saber qual o melhor indicador você tem que utilizar. Bom, gente, agora continuando, a gente vai
ver duas questões da apostila de vocês a respeito do assunto. Eu escolhi apenas duas por causa da questão do tempo, né? Para a aula também não ficar assim tão grande. A primeira questão é: uma solução de hidróxido de potássio foi preparada pela dissolução de 0,056 gramas de KOH em água destilada, obtendo-se 100 ml dessa mistura homogênea. O dado que ele nos deu foi a massa molar do KOH, que é 56 gramas por mol. De acordo com as informações apresentadas, verifica-se que essa solução apresenta. Aí ele quer saber o pH, né? Mas para isso a gente precisa saber a concentração dessa dissolução. A gente sabe, porque ele nos deu como dado, que um mol tem 56 gramas. Um mol tem 56 gramas, né? De acordo, ele quer saber o pH, né? Mas aí a gente sabe que em um mol tem 56 gramas. E quantos mol seriam 0,056? A gente vai fazer uma regrinha de 3 simples, né? Deixa eu ver se está gravando. Uma regrinha de 3 simples, 56 vezes x, 56x, 1 vezes 0,056, 0,56. O 56 vai passar dividindo e esse x vai dar 0,01. Só que a gente vai pôr em notação científica, que é para facilitar nossos cálculos mais na frente. Isso vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. Agora a gente pode botar essa concentração que a gente achou na fórmula do pOH, né? Que pOH é igual a menos log da concentração do íon. E aqui no caso fica pOH igual a menos log de 10 a menos 2, né? Ignorem esse x. Que isso, cancelando esse 10 com o 10 da base do log, né? E o negativo com o negativo, a gente vai ter que o pOH vai ser igual a 12. Daí a gente só aplica na fórmula do pH, que pH mais pOH é igual a 14. Então, se o pOH é 2, o pH vai ser 12. Então, o nosso item correto vai ser o item D. Agora, indo para essa segunda questão, que é a quarta questão da apostila de vocês, que é um pouquinho mais complicada. O seriado televisivo Breaking Bad conta a história de um professor de química que, ao ser diagnosticado com uma grave doença, resolve entrar no mundo do crime sintetizando droga metafentamina, com a intenção inicial de deixar recursos financeiros para sua família após sua morte. No seriado, ele utiliza uma metodologia na qual usa metilamina como um dos reagentes para a síntese de metafentamina. A gente tem a reação, né, onde a gente tem a metilamina reagindo com a água, se transformando em metafentamina e o íon OH-. O dado que eles nos deu foi a constante de basicidade, que é KB da metilamina a 25 graus, que é 3,6 vezes 10 a menos 4, o log de 6, que é 0,78, o valor e ele quer saber o valor do pH de uma solução aquosa de metilamina na concentração inicial de 0,1 mol por litro sob a temperatura de 25 graus. Para isso, a gente vai precisar... aqui eu trouxe apenas um exemplozinho de tabela, né? Para vocês verem, mas é mais para vocês exercitarem a questão de analisar, né, a tabelinha, mas a gente não vai precisar para resolver a questão, não. A gente vai usar algumas fórmulas. Primeiro, a gente lembra lá do início daquela fórmula que eu falei, que o grau de ionização é igual à molaridade inicial, né, a concentração molar inicial, vezes dividido sobre... A gente vai usar uma formulazinha que vocês viram lá no começo, né, em que eu disse que o grau de ionização ele vai ser igual ao grau de moléculas ionizadas sobre o grau de a concentração de moléculas iniciais. Só que aqui eu só inverti, né? Coloquei que o número de partículas ionizadas vai ser igual à concentração molar inicial vezes o grau de ionização. É a mesma fórmula, só que escrita de um jeito diferente. Isso a gente vai usar para poder saber a concentração de OH para depois conseguir fazer
o pOH e o pH, né? Só que a gente tem um problema, a gente não tem esse grau de ionização, né? A gente só tem a concentração inicial, que é 0,01. Para isso, a gente vai colocar em outra formulazinha, que é essa fórmula aqui da constante de ionização, que a gente vai ter a constante de ionização igual à concentração inicial e o grau de ionização ao quadrado, para a gente poder descobrir esse grau. A gente tem que a constante de ionização que ele deu, que é a constante de basicidade, é 3,6 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vai ser igual a 0,1, que é a concentração molar inicial, vezes o alfa ao quadrado. A gente colocou isso aqui em notação científica, né? E vai passar para o outro lado dividindo. Aí o alfa ao quadrado vai ser 3,6 vezes 10 a menos 3. O alfa vai ser igual a raiz quadrada de 36, né? Porque a gente passa isso aqui para cá para poder tirar a raiz, porque eu não consigo tirar a raiz de 3,6, mas eu consigo tirar a raiz de 36. Então a gente passa para cá, fica raiz de 36 vezes 10 a menos 4. O alfa, que é o grau de ionização, vai ser então igual a 6, que é a raiz de 36, né? Vezes 10 a menos 2, que é a raiz de 10 a menos 4. Porque a gente lembra que multiplicação de potências de mesma base, a gente vai somar os expoentes, né? Então, o grau de ionização vai ser 6 vezes 10 a menos 2. Agora, a gente pode aplicar esse grau nessa formulazinha que a gente tinha mencionado lá no começo. Então, a gente tem que a concentração dos íons OH vai ser igual a 10 a menos 1, que é a concentração molar inicial, vezes 6 vezes 10 a menos 2, que é o grau de ionização. Então, a gente vai ter que a concentração dos íons OH vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 3. Agora, a gente já pode calcular o nosso pOH, né? Na formulazinha lá, pOH é igual a menos log da concentração de OH. O pOH vai ser igual a menos log de 6 vezes 10 a menos 3. A gente usa essa propriedade aqui, onde a gente vai ter que o pOH vai ser igual a menos o log de 6 mais o log de 10 a menos 3. A gente sabe que o log de 6 é 0,78, porque ele nos deu na questão. E o log de 10 a menos 3 vai ser igual a menos 3, né? Porque cancelo o 10 aqui com o 10 da base do log. Aí, diminuindo isso aqui, fica menos 2,22. Aí, o menos de dentro, somando com o menos de fora, fica positivo. Então, o pOH fica 2,22. Agora, a gente pode colocar na formulazinha do pH lá, né? pH mais pOH é igual a 14. Se o pOH é 2,22, o pH vai ser, então, 11,78, que é o nosso item B da questão. Bom, gente, agradeço a atenção de todos que tiraram um tempinho para assistir a aula. Um feliz fim de ano para todos vocês, que 2022 seja 2022. Olha aí, eu pulando um ano, porque 2020 foi tão grande que parece que tem 2020 e 2021 dentro de 2020. Que 2021 seja um ano repleto de realização e sucesso para todos vocês. E nós nos encontramos próxima semana na nossa terceira aula da apostila 4, a penúltima, né? Tchau, abraço a todos.